Oi, turma, bom dia. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né, da prova. Então, vou começar com essa charge que eu não falei na aula passada, mas ela é bem interessante, uma vez que ela fala do capitalismo, né, do sistema capitalista. Na aula passada a gente viu alguns slides sobre esse sistema e nessa charge ela mostra o quê? Uma imagem, né, de um homem segurando, né, com a mão, como se fosse um polvo, né, aquele polvo do mar, ele segurando, representando, né, que ele detém os meios de produção. E aqui você vê tanto indústria, como pecuária, aqui serviços, né, você vê um médico aqui representando, novamente indústria, leis, né, caso que é justiça, certo? Então, só para a gente entender aqui a charge, né, que o sistema capitalista, né, ele mostra, né, que ele detém os meios de produção, certo? Vimos também que são três sistemas capitalistas, né? Então, de acordo lá com o slide apresentado, nós vimos esses três sistemas e agora a gente vai rever alguns pontos, certo, do livro. Então, o capitalismo comercial, ou também chamado de pré-capitalista, tá? Pré-capitalista, aí você vai recordar quando você vai saber o período, né, e algumas características desse momento. Então, entre os séculos XIV e século XV, o comércio entre os países da Europa e o mundo intensificou-se, possibilitando o fortalecimento de uma classe social composta principalmente de comerciantes, banqueiros, né, denominada burguesia. Então, o pré-capitalismo, ou capitalismo comercial, né, que ocorreu nos séculos XIV e XV, lá na Europa, entre alguns países da Europa, né, você vai ter uma relação, né, de comerciantes com os banqueiros e também com a burguesia. E as rotas comerciais terrestres ou marítimas, né, pelo mar Mediterrâneo, elas levam às cidades europeias mercadorias como metais preciosos, açúcar, especiarias, além de escravos. E por que elas fazem isso? Todo esse trânsito comercial, levando, né, trânsito comercial, mas relacionado ao mar, né? Por que elas fazem isso, né? Então, fazem, né, com o objetivo, né, a fim de abastecer o crescente mercado consumidor, né? Então, os produtos provenientes do norte da África e da Ásia eram os mais requisitados. Então, você tinha aqui, né, tanto especiarias, como metais preciosos, como açúcar, né, que fazia parte, né, desses produtos, né, nesse comércio, né, nessas rotas terrestres ou marítimas também, mas predominam principalmente as rotas marítimas, né, pelo mar Mediterrâneo. Então, produtos provenientes do norte da África, da Ásia e eram os mais requisitados. Então, por causa dessas rotas, algumas cidades da Europa, como Veneza, Gênova, na Itália, Lisboa, em Portugal, então elas se transformaram em grandes centros comerciais e são grandes centros. Veneza é um grande centro, né, turístico, né, e comercial. Lisboa também, né? Então, o importante daqui é o quê? Você saber o ano, tá? O ano de ocorrência, você saber algumas características, os países, né? Por que eles exportavam, né? Então, para aumentar o seu comércio, exportavam metais preciosos, como já foi falado, né? Açúcar, especiarias, e traz também, né, a divisão internacional do trabalho, né, que é o que, e no caso aqui, né, que é a divisão colonial, né, foi a base do mercantilismo. Quando a gente fala em mercantilismo, né, mercantilismo europeu, enriqueceu as principais potências europeias da época, tendo consequências diretas, né, no desenvolvimento do capitalismo comercial. Então, DIT aqui nesse momento está relacionado, né, ao mercantilismo. E o que é o mercantilismo?
é um conjunto de ideias e práticas que visam fortalecer o Estado e também, né, enriquecer a burguesia por meio de uma balança comercial favorável. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouco, né, a respeito do outro tipo, né, de sistema capitalista. Vamos lá. O sistema capitalista é o capitalismo industrial, aí você já sai daquele período mercantil, das trocas marítimas e terrestres, né, de especiarias, metais preciosos, de açúcar, né, e parte agora para outro momento, que já é no século XVIII e até meados do século XIX, já com o sistema, né, com o capitalismo industrial. Tá? Então, surgimento das indústrias, né, da máquina a vapor, né, a Revolução Industrial. Tá? Você vai lembrar, vocês já viram isso no conteúdo, né, histórico. Então, você tem o ferro e o carvão, né, que foram elementos importantes durante esse período. Aqui você não vê mais aquelas pequenas trocas comerciais, né, terrestres e marítimas. Você já vê o avanço da indústria, certo? Então, a produção realizada pelas máquinas das indústrias, por sua vez, substituiu parte da mão de obra humana, gerando um expressivo aumento da produtividade. E esse fato levou significativamente os lucros dos empresários. Então, nesse momento aqui, né, houve a substituição, né, começou, né, a ser substituída da mão de obra, né, pelas máquinas, né, nas indústrias. Né. Então, como está mostrando aqui, na fotografia, certo? Em outro momento, já no século XIX, a partir de meados do século XIX, saímos do sistema, né, do capitalismo industrial, né, e já vamos partir para o capitalismo financeiro, que foi a partir do século XIX, onde o modelo capitalista passou por outras transformações promovida pelo desenvolvimento das novas técnicas e tecnologias, né? Nós já estudamos isso, né? O que é técnica e o que é tecnologia, relacionadas à produção industrial. Aí, nesse momento aqui, além das indústrias, né? Você já tem mais um avanço, já tem as comunicações, né? Que já fazem parte aqui, ó, da segunda revolução industrial. Então, o marco desse período foi o quê? Foi a integração entre a ciência e a produção, ou seja, entre mercados, aliás, entre centros de pesquisa e fábrica, sobretudo automobilísticas, petroquímicas, siderúrgicas, metalúrgicas, que impulsionaram o crescimento econômico de potências industrializadas da Europa e dos Estados Unidos entre o final do século XIX e início do século XX. Então, muitas cidades elas foram completamente modificadas com o crescimento da indústria automobilística. Tá? Eu ia colocar um vídeo para vocês do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, eu creio que vocês já conhecem, mas como está muito em cima da prova também, e os trabalhos, né, para serem terminados, então eu vou deixar para colocar em outro momento. Certo? Deixa eu revisar aqui. Tá, então vamos fazer juntos aqui a página 402. Ela é bem interessante, vai ter uma questão bem parecida na prova. Tá? Então, o que, que diz na página 402? Então, a partir do século XIII, na Europa Ocidental, o mundo feudal foi sendo gradativamente substituído pelo modo de produção capitalista, cujo desenvolvimento foi lento e ocorreu de maneira diferenciada, né, nas diversas regiões do planeta. Então, você vai marcar o que está incorreto, né, acerca
desse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Na fase do capitalismo financeiro, que ocorreu no século XVIII, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, a principal prática econômica foi o mercantilismo. Certo? Então, aqui já é a questão incorreta, porque nessa fase não foi do capitalismo financeiro, tá? Que ocorreu, né, essas alterações, essa prática econômica do mercantilismo lá na Europa, certo? Quando a gente fala em mercantilismo, a gente vai lembrar de outra fase do capitalismo, né? A gente já viu por 3 fases. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa questão aqui, nesses pontos. Nessa outra, não, tá? Nessa sexta questão, não. Amanhã, né, como eu falei, vai ser a revisão, mas esses pontos que precisam ser destacados. Então, leiam com calma sobre essa questão aqui, sobre o sistema econômico e político, né, socialista, porque encerramos essa fase do capitalismo, encerramos o estudo nesse momento. Aí surge, né, o sistema social, né, o sistema capitalista surgiu e agora a gente vai ver o surgimento do sistema socialista, tá? E algumas consequências desse sistema que é nada mais nada menos do que a Guerra Fria, também a questão do mundo bipolar. Leia com calma a respeito da China, tá? Desse sistema. Então vamos lá. Agora na página. Agora a gente vai ver sobre o mundo bipolar, tá? Na página 405, a gente tinha até então apenas o sistema capitalista. Depois surge, né, o sistema socialista. Então, durante a segunda metade do século XX, a economia e a geopolítica mundial, elas estiveram sob o comando dessas duas grandes potências, né? No caso, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, no mapa abaixo, a gente vai ver, né, que ele representa a ordem geopolítica mundial predominante, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, né, que foi em 1945, e a desintegração da União Soviética em 91. Em 91, a gente tem, né, o fim da Guerra Fria. Por quê? Porque houve a queda do Muro de Berlim. Alguns, aliás, a 89, né, mas alguns colocam, né, que o fim da Guerra Fria, né, ele se deu nesse momento aqui. Tanto, né, em 91 e outros colocam, né, que foi em 1989. Tá? E a disputa, quem estava nessa disputa? Os Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos capitalista, né, os países capitalistas, como vocês podem ver na legenda, na cor amarela, e os países socialistas, né, na cor lilás, a União Soviética e outros países socialistas também, assim como tem outros capitalistas. Né? Aí você tem essa disputa, né, entre o socialismo e o capitalismo. Em vermelho está o principal polo ou centro político, militar e econômico capitalista. E lá, né, nos Estados Unidos, e lá na União Soviética, você tem o principal polo ou centro político, militar e econômico socialista. Tá? Então, socialismo e capitalismo nessa disputa. Então, durante a Guerra Fria, né, duas grandes áreas de influência geopolítica se formaram. Quais foram essas grandes áreas? O capitalismo, controlado pelos Estados Unidos, e o socialismo, liderado, né, pela União Soviética. Então, esses países formaram 2 blocos, denominados bloco capitalista e bloco socialista. Tá? E aí, aqui, a gente vai ver apenas essa parte aqui do conteúdo. Né? Na próxima aula, a gente dá continuidade, tá? Já está pertinho já de finalizar. Continuidade, já fazemos uma revisão
rápida, né, sobre esse conteúdo, certo? Então é importante saber o que teve desses dois sistemas e que o capitalismo, né, no mundo bipolar, né, tivemos, né, a ordem chamada de Guerra Fria, onde tivemos o capitalismo e o socialismo, de um lado dos Estados Unidos, de outro lado a União Soviética. Então, na próxima aula, a gente já vai para outra parte do conteúdo, já iremos iniciar falando, né, do mundo multipolar na atualidade, né, que foi já com o fim da União Soviética. Tá? Mundo bipolar, dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, dois sistemas econômicos diferentes, capitalismo e socialismo, certo? Duas visões diferentes. Aqui você já vai para o mundo multipolar, que é o que eu quero que você já avance a leitura para a próxima aula de vocês, certo? Então, tenham todos um bom dia, bons estudos e a gente se encontra, tá, na próxima aula.